Então, indo aqui para o E6, quais foram as emissões de gases de efeito estufa globais brutas da empresa para o período de reporte? Então, aqui é um espacinho para vocês poderem trazer, né, se vocês têm esse dado, se não tem esse dado, e aqui o número final. E aqui, se vocês quiserem fornecer alguma explicação adicional para esse número que vocês estão reportando. Isso para escopo 1, escopo 2 e escopo 3. E aí o nenhum, a gente sabe que não é de verdade nenhum, né? Aqui é mais para se vocês ainda não tiverem gestão desse dado. E aqui gostaria de já aproveitar para fazer uma pequena propaganda da importância desse tema, gente. A gente tem um número super baixo de grandes empresas que fazem inventário de emissões de gases de efeito estufa. Não vou saber o número agora de cabeça, mas se não me engano, não são nem 30%, né? Não é nem 1/3 das grandes empresas do Brasil que fazem esse tipo de inventário, e ele é chave, ele é tipo o passo número 1 para a gente começar a discutir uma estratégia de combate a mudanças climáticas, para a empresa começar a estar inserida dentro de uma nova lógica de negócios para a economia de baixo carbono, que, enfim, né, dependemos todos disso, pensando na nossa geração e nas futuras gerações. Então, fica aqui um apelo para todo mundo ter esse dado para reportar para a gente, para vocês poderem também trazer, né, publicamente para os seus stakeholders o que a empresa de vocês realmente está executando, né, tá impactando quando a gente pensa em emissões, tanto para escopo 1, quanto para escopo 2, quanto para escopo 3. O escopo 3, como vocês sabem, né, são as emissões que não estão ali diretamente na empresa, não são as que ela gerencia, está na cadeia de valor dela, mas é extremamente relevante, extremamente relevante. Tem várias indústrias que o escopo 3 é assim, ó, estourado, que o controle junto à cadeia de fornecimento precisa ser muito mais forte, muito mais, e é muito mais relevante do que a gente falar para energia e para uso de combustíveis, né, de forma direta aqui dentro da operação. Então, fica aqui o meu apelo. Então, aqui vocês vão trazer, né, essa informação do quanto que você está emitindo de forma bruta, então dados escopo 1, 2 e 3, e um espacinho para explicação, né, adicional, se vocês quiserem trazer algum. Se o respondente responder parcial para as questões do escopo 3 em ECs, a pergunta abaixo será exibida. Aqui não tem parcial, né, pessoal? Eu acho que aqui foi uma comida de bola nossa, peço desculpas, mas era para ter parcial aqui nas nossas opções do E6. Me corrige, Gabi, Lucas, se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu entendi aqui, era para a gente ter parcial em todos ou só no escopo 3? Só no escopo 3, gente. Vamos seguir. Então, quais as categorias estão incluídas no cálculo de emissões do escopo 3 da organização? Ou seja, se você disser aqui que eu olhei uma parte do meu escopo 3, aqui a gente vai pedir para você detalhar. Então, quais são as categorias que vocês estão avaliando, e o mais comum da gente avaliar, né, que a gente inclui já há muitos anos em inventário de emissões, é a gente olhar para as viagens de negócios, acho que esse é um dos mais comuns, né? Deslocamento de funcionários, viagens de negócios, que são coisas que a empresa consegue puxar muito mais fácil da folha de pagamento a prestadores de serviço, a parceiros, né? Agências que ajudam a gente a fazer os deslocamentos de viagens a trabalho e coisas do tipo. Mas, assim, é importante a gente olhar para resíduos, olhar para os produtos e serviços comprados. Resíduos, acho que é das minhas principais batalhas, tá, gente? Mas todos eles são importantes. E aqui é um espaço para a gente conseguir entender até que nível, quais são, né, essas fontes de dados que vocês já estão buscando e que vocês já conseguem mapear, tá? Sendo que, de novo, faço a propaganda, é importante que vocês tenham, de fato, uma análise macro do escopo 3 para poder falar, não, esse daqui é o que realmente impacta dentro das nossas emissões, são neles que a gente vai se focar tanto em programas de desenvolvimento de cadeia de fornecimento, em programas de controle, né, e
e gestão para que determinado grupo de fornecedores que vocês sabem que são os de alto impacto estejam, né, dentro da lógica dos negócios, dentro dessa análise macro de geração de valor que vocês têm na cadeia como um todo. Tá? Então, aqui é para vocês conseguirem detalhar um pouquinho melhor do que entrou nesse escopo 3. Na R7, qual a porcentagem do faturamento da empresa foi investido em pesquisa e desenvolvimento para produtos com baixo consumo de carbono durante esse período de reporte? Então, aqui, né, quero muito ver esse número, posso estar enganada, mas acho que não vai ser muito alto, mas é muito legal a gente começar a olhar para ele, né, estando em 2022/2023, porque a gente vai com certeza ver um aumento dessa porcentagem nos anos seguintes. Né? Entendemos que, pensando em todas as discussões internacionais, as discussões que têm sido aprofundadas aqui no Brasil com cada vez mais força, que a gente vai ter, sim, um aumento de empresas alinhadas estrategicamente, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O modelo de negócio, os investimentos, o olhar do CFO de vocês vai estar para uma economia de baixo carbono, aliando, de fato, uma estratégia de mudanças climáticas ao que a empresa está executando, está investindo dinheiro, está pondo olhar e expertise para ser trabalhado. Então, aqui é um dado legal da gente acompanhar daqui para frente. Então, se tem alguma porcentagem de investimento, se é desconhecido ou não aplicável, tá? E um espacinho para vocês explicarem qualquer questão adicional. A empresa agiu para apoiar a adaptação e resiliência a mudanças climáticas, e aqui algumas opções para vocês poderem trazer o que para vocês, né, foi uma realidade aí no ano de reporte. Então, tomamos medidas para aumentar a resiliência nas mudanças climáticas em toda a organização, tomamos medidas para aumentar a resiliência em nossa cadeia de abastecimento, tomamos medidas para aumentar a resiliência nas comunidades onde atuamos, enfim. E aí vocês trazem aqui, se quiserem também trazer alguma explicação adicional. E9, informe o consumo de energia renovável da empresa como porcentagem do consumo energético total no período de reporte. Então, aqui é a gente, de fato, olhando um pouquinho para o que vocês estão avançando relacionado a escopo 2, tá? Entendendo que, para uma estratégia de descarbonização, gente, isso aqui é chave. Então, quando a gente consegue mexer no escopo 2, para vários setores, a gente está mexendo com uma boa porcentagem das emissões da companhia. Então, é uma das principais estratégias de descarbonização. Então, vocês podem ir para o consumo de energia renovável, e aqui quero fazer um disclaimer técnico, tá? Não venham me dizer que se você comprou energia do Mercado Livre de Energia, você está consumindo energia renovável. Por quê? Porque a rastreabilidade do que a gente compra no mercado de energia, no Mercado Livre de Energia, que é um mercado incentivado, por isso que a gente chama de energia incentivada, a gente só tem rastreabilidade financeira, a gente não tem rastreabilidade do carbono dentro deste tipo de documento, que é muito simplista e que pode ter um mix de vários tipos de energia, com tipos de níveis de emissões diferentes, fatores de emissão diferentes. Então, você só pode dizer aqui que você consumiu energia renovável se você tiver ou duas opções. Isso eu estou falando com base em processos de auditoria, tanto nacionais quanto internacionais, tá? Se você quiser, de fato, ser transparente e idôneo com esse dado, você só pode dizer que você está consumindo energia renovável se você tiver dois tipos de documentos. Se o contrato que você tem com a empresa de energia, né, que quem está te fornecendo energia, for um contrato diretamente com quem está gerando, ou seja, se eu tiver um contrato direto com a usina eólica, direto com a pequena central hidrelétrica, com a PCH. Esse é um documento. E o outro, você vai precisar, se você não tiver esse contrato, se você tiver contrato com uma operadora que enfim, está negociando para você e que faz um mix de várias fontes de vários lugares, você vai precisar, sim, negociar um IREC,
que é um certificado de energia renovável. Só este documento vai te permitir dizer que você tem uma energia renovável rastreada, que essa, né, que essa instituição ou a geradora de energia não vendeu o carbono, né, para outra empresa, para não ter dupla contagem desse carbono em relação à não emissão, digamos assim. Então, é bem importante, esse é um ponto que eu vejo que é um dos principais pontos de greenwashing das empresas, tá? E é um ponto chave para a gente começar a elevar a barra e discutir isso com mais seriedade. Então, o que eu quero dizer aqui? Essa é a minha ressalva técnica, tá? O pacto, ele não vai auditar o dado de vocês, né? Não é o nosso papel, a gente não tem essa pretensão, mas fica aqui esse ponto de atenção técnico e de transparência, né? De combate a greenwashing, que é um dos nossos papéis aqui como Pacto Global. Então, vocês vão colocar aqui qual que é a porcentagem desse consumo energético de energia renovável. E aqui uma explicação, se vocês quiserem trazer, adoraria que vocês colocassem aqui que vocês têm um contrato diretamente com a geradora de energia ou que vocês, de fato, têm certificados da rastreabilidade dessa energia para poder dizer que é uma energia renovável, tá? E10. Qual a porcentagem do faturamento da empresa foi proveniente de produtos e serviços mais sustentáveis durante o período de reporte? Aqui quero fazer mais uma ressalva técnica, que eu mesma fui e coloquei mais sustentáveis aqui, né? O que a gente discute na área não existe nada que seja produto e serviço sustentável. Se vocês estão falando aí que alguma coisa de vocês é sustentável, vocês estão errados. Porque não existe, só existe um pouco melhor, né? Existe o mais sustentável do que o tradicional, mas a gente ainda não chegou num nível de desenvolvimento tanto tecnológico quanto de soluções integradas para dizer que alguma coisa é 100% fechada em si. A gente tem algumas certificações excelentes, mas o que a gente diz é que ela é mais sustentável do que o anterior, porque tudo gera impacto, tudo precisa, enfim, ser considerado, tá? Então, aqui, porcentagem do faturamento desses produtos e serviços mais sustentáveis, descrição desses produtos, então aqui tem um espacinho para vocês poderem descrever o que ele é, né? Ele tem alguma certificação específica, é algum produto desenvolvido por vocês que tem determinada característica, então um espacinho para vocês descrever. Aqui, desconhecido ou não aplicável, que torna, né, essa caixa de explicação obrigatória.